Olá, aqui é Denise Alves e hoje vamos aprender com os erros cometidos pelas mulheres maldosas da Bíblia. Aqui no meu canal você encontra mensagens sobre diversas mulheres da Bíblia. Mulheres fortes, decididas, corajosas, sábias e outras. Mas neste vídeo quero falar de algumas mulheres da Bíblia que se destacaram pela malícia das suas ações. Dentre vários exemplos, escolhi 5 para falar hoje. A primeira que vou falar é Mical. Ela era a filha de Saul e foi a primeira esposa de Davi. O caráter de Mical ficou evidente quando Davi festejou a entrada da Arca do Senhor em Jerusalém. Ela viu Davi pular e dançar e o rejeitou em seu coração. Mais tarde, quando se encontraram, ela proferiu palavras de desaprovação. Mical era uma mulher amarga, que não suportava a alegria do seu marido, o rei Davi. O desprezo no coração de Mical em relação a Davi gerou nela a infertilidade e ela morreu sem ter filhos. Não seja como esta mulher. Lute contra toda raiz de amargura que entra na alma para provocar a esterilidade. Você nasceu para frutificar. Não aceite a esterilidade como algo normal em sua vida, porque não é. Deus quer levá-la a outro nível. A segunda mulher que quero falar é Dalila. Essa mulher usou todo o seu charme para seduzir Sansão. O seu objetivo foi fazê-lo revelar o segredo da sua grande força. A Bíblia diz que Sansão se apaixonou por Dalila. Ao perceberem que Sansão estava apaixonado por aquela mulher, os príncipes dos filisteus a procuraram e lhe ofereceram suborno em troca do segredo da força de Sansão. Após aceitar a oferta dos líderes filisteus, Dalila começou a tentar arrancar de Sansão o segredo de sua força. Suspeitando das intenções de Dalila, Sansão a enganou por 3 vezes sobre o seu segredo. Porém, Dalila começou a acusar todos os dias de não ter por ela amor verdadeiro. Isto fez com que Sansão ficasse bastante triste e angustiado, decidindo então contar-lhe o segredo da sua força. Diante da confissão de Sansão, Dalila percebeu que ele havia dito a verdade daquela vez e logo procurou os chefes dos filisteus, que lhe trouxeram o valor combinado. Então Dalila fez com que Sansão adormecesse em seus joelhos e chamou um homem para cortar o seu cabelo. Sansão foi capturado pelos filisteus e a sequência dos acontecimentos resultou em sua morte. A nós mulheres, um alerta, um chamado a fazer a diferença e manter nossos passos dentro da vontade de Deus, para de maneira nenhuma se assemelhar a esta maligna mulher, que ficou conhecida como uma mulher astuta e corrupta, que utilizou a sedução para atrair o seu marido em troca de suborno. A terceira mulher é Herodias. Ela é citada na Bíblia sendo como uma mulher perversa e vingativa. Ela desejou, planejou e se tornou parte decisiva na morte do profeta João Batista. A Bíblia fala da união reprovável entre Herodias e Herodes, pois ela era esposa de seu irmão Felipe. O profeta João Batista, que constantemente conclama o arrependimento, não ficou quieto diante daquela situação. Ele denunciou o pecado de Herodes Antipas e Herodias, afirmando que a união do casal era ilícita. Herodias era uma mulher perversa e maquiavélica. Ela se esforçou para que João Batista fosse calado.
Primeiro, ela teve grande influência na ordem de prisão contra João. Mas ela não se deu por satisfeita com apenas a prisão do homem de Deus. Ela queria a sua morte. Então, pacientemente, ela ficou à espera de uma oportunidade para pôr fim à vida de João Batista. Isso acabou acontecendo no aniversário de seu marido, depois de aproximadamente 1 ano que João estava preso. A jovem filha de seu primeiro casamento dançou sensualmente para o padrasto e conseguiu dele a promessa de que o que ela quisesse, ele lhe daria. Claro que tudo fazia parte do plano de Herodias. Instigada por sua perversa mãe, a jovem pediu a cabeça do profeta em um prato naquela mesma noite. Herodias foi uma mãe que apresentou sua filha ao pecado. Ela fez seduzir lascivamente homens bêbados e a ensinou a ser manipuladora e agir sem escrúpulos. Nossos filhos estão sempre atentos ao nosso comportamento. E pelo que vemos, a filha de Herodias trilhou os mesmos caminhos da sua mãe. Seus filhos são o seu espelho. Cuide para não agir de maneira que um dia eles caiam em perdição. Cada detalhe é importante. Cada passo que você der, eles estarão olhando e seguindo. A quarta mulher é Atalia. Ela era filha de Jezabel e instigava Jeorão, seu marido, a fazer o que era mal aos olhos de Deus durante o seu reinado de 8 anos. E igual a sua mãe, Atalia impiedosamente derramou o sangue dos inocentes. Quando Acasias, seu filho iníquo, morreu, depois de reinar 1 ano, ela matou todos os outros da linhagem real, exceto o menino Joás, que tinha sido escondido pelo sumo sacerdote e sua esposa, tia de Joás. Depois disso, Atalia empossou-se como rainha por 6 anos. Os filhos dela roubaram do templo as coisas sagradas e as ofereceram a Baal. Quando o menino Joás atingiu 7 anos de idade, o sumo sacerdote, temente a Deus, tirou o menino do esconderijo e o coroou como legítimo herdeiro do trono. Ouvindo o tumulto, Atalia correu para o templo e, ao ver o que estava acontecendo, bradou: conspiração! Conspiração! O sumo sacerdote ordenou que ela fosse retirada do local, a fim de ser executada no portão dos cavalos do palácio. Ela foi talvez a última pessoa da casa abominável de Acabe. Não devemos agir como Atalia, uma mulher manipuladora que levou sua casa à ruína e acabou sendo assassinada. Filha de Jezabel, que tinha deixado um legado terrível para ela, pois as duas derramaram sangue inocente e ainda assim Atalia se empossou rainha. Eu acredito que ela viveu uma vida de mentiras, dissimulações, distorções e muita enganação. Ela é sim uma inspiração para que nós, mulheres de Deus, tomemos cuidado para onde estamos levando a nossa casa. Se estamos querendo manipular nossos filhos, nosso marido e até mesmo a nossa vida profissional. Devemos sempre tomar cuidado, pois a manipulação sempre traz desgraça e desordem total. A quinta e última é a mulher mais maligna da Bíblia, Jezabel. Ela foi a esposa do rei Acabe, rei de Israel. Convenceu seu marido a adorar o deus Baal e foi responsável por promover o culto dos deuses pagãos em Israel.
Ela sustentava 850 profetas dos deuses Baal e Azerá. Esses profetas faziam rituais detestáveis, provocando a ira de Deus. Jezabel também tentou destruir quem era fiel a Deus. Ela mandou matar todos os profetas de Deus e poucos sobreviveram. Os profetas de Deus condenaram Jezabel por sua maldade e idolatria. Jezabel não tinha escrúpulos. Quando um homem chamado Nabote se recusou a vender sua vinha a Acabe, o rei ficou amuado na cama. Então Jezabel tomou a iniciativa e conspirou para matar Nabote. Ela mandou acusá-lo falsamente de amaldiçoar a Deus e ao rei, e ele foi apedrejado. Depois da morte de Nabote, Acabe tomou sua vinha. O profeta Elias profetizou contra Jezabel por causa do que fez com Nabote. Ele avisou que Jezabel teria uma morte sangrenta e que os cachorros iriam comer seu cadáver. Depois da morte de Acabe, um homem chamado Jeú se rebelou e matou o rei Jorão. Quando Jeú chegou ao palácio, Jezabel o desafiou. Por ordem de Jeú, alguns oficiais pegaram Jezabel e atiraram da janela. E Jeú a atropelou com os seus cavalos. Jeú entrou no palácio e comeu. Depois deu ordem para sepultar Jezabel. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram seu crânio, seus pés e suas mãos. Os cachorros tinham comido todo o resto. A profecia de Elias foi cumprida. Jezabel morreu por ser cruel e idólatra. Ela tinha muita iniciativa, mas usou seus talentos de forma errada. Jezabel não se preocupava com o que é certo ou errado. Ela manipulou e matou para conseguir o que queria. Era egoísta e não temia a Deus. Queridas, que sejamos servas humildes, não como Jezabel, que usava sua sensualidade para a maldade, mas que usemos o nosso coração e o nosso lado feminino para ensinar os caminhos de Deus à nossa família, vizinhança e amigos, e ainda para sermos auxiliadoras dos nossos maridos. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham tirado lições valiosas das histórias de erros dessas mulheres, que venhamos aprender e não cometer os mesmos erros. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E eu espero você até o próximo vídeo, se Deus quiser.